também tenham acesso a esse conhecimento. Naturalmente, essas pessoas podem criar problemas, mas aí cabe a gente ir contornando, ir mostrando. Olha, por exemplo, se vem estudar na casa espírita, a gente vai explicar. A casa espírita é um lugar onde nós precisamos manter as condições mais favoráveis possível ao aprendizado do Evangelho. Não é verdade? E para que essas condições sejam favoráveis, pode ter brincadeiras, nem sempre, né? Piada, briga, discussão desnecessária. Muitas vezes a gente precisa ir podando alguma coisa, ir corrigindo alguma coisa, para que as condições de aprendizado sejam as melhores. Mas nunca impedir que a pessoa tenha o acesso ao aprendizado. Não é verdade? Tem gente que, por exemplo, por natureza, é mais questionador. Não tem problema perguntar, não tem problema discordar, não tem problema questionar, mas não deve discordar por discordar. Aí a gente já vai mostrando, né? Discordar, pode discordar? Pode discordar. Se for uma discordância sincera, uma discordância com a finalidade, com a intenção de entender, de compreender. Eu não estou compreendendo isso, ou eu não penso assim. Por que está sendo dito desse jeito? Mas com a finalidade de entender. Se a pessoa está discordando só embaraçando o estudo, aí a gente vai conversar com a pessoa e vai dizer, olha, você pode discordar, mas pensa antes de discordar. Reflete, analisa, medita, traz as suas reflexões. E aí fica melhor, porque a pessoa vai aprender, vai entender. Ah, eu aprendi na outra religião de outro jeito. Então vamos analisar, né? Vamos ver o que diz a doutrina espírita, o que os espíritos dizem. E aí a gente vai entendendo. Então as perguntas são muito bem-vindas. O debate é muito bom. Mas se a criatura tem aquela índole de contestar tudo, precisa analisar, né, para que haja um aproveitamento bom. Então, nos nossos estudos, todos eles, né, a gente sempre procura fazer com que o ambiente onde nós estamos seja um ambiente favorável ao aprendizado. Não pode ser um ambiente onde tem animosidade, onde tem antipatia. A gente precisa banir do ambiente tudo aquilo que atrapalha esse aprendizado. Para que aqueles que cheguem encontrem um ambiente onde eles vão poder também se encaixar ali e aparar suas próprias arestas e crescer junto com o grupo. Não é verdade? Harmonização. Isso, um ambiente harmônico. A casa espírita, a gente tem esse cuidado de manter um ambiente que favoreça o mais possível o aprendizado de todos, o socorro que os espíritos trazem num passe, num tratamento de uma doença, num tratamento espiritual. Sempre a gente procura manter um ambiente
que produza os melhores resultados, né? Um ambiente que favoreça os melhores resultados. E isso é uma responsabilidade de todos nós. À medida que a nossa consciência vai despertando, que a gente vai entendendo essas coisas, a gente passa a cuidar também. A gente passa a cuidar também. Né? A gente vai entendendo e vai cuidando. Né? Então, Kardec diz assim, das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Aliás, não é Kardec, é o Espírito que deu a mensagem, o João Evangelista. Onde a desgraça ignora a esperança. Muitas vezes a pessoa procura uma casa espírita porque está passando por um sofrimento e não vê uma saída. Não acontece isso? Aí alguém diz, vai lá no centro, lá vão te explicar tudo direitinho. Né? A pessoa, por exemplo, perde um filho, ou às vezes tem um filho e pensa naquele filho assim como sendo a pessoa que vai estudar, vai crescer, vai ser um grande homem e tal. E aí vem o filho com uma limitação neurológica, uma limitação mental, vem com uma deficiência. Não acontece. E é castigo de Deus? Não é, mas a gente tem que entender. Está ajudando aquele espírito. Está ajudando. Às vezes a nossa vaidade, o nosso orgulho, projeta para os nossos filhos assim uma posição lá no alto da escala social. Não é? Lá no alto da escala social. Uma vez eu brinquei com a minha filha. Mas é necessidade. O meu neto, ele não pode ver nenhuma coisinha no chão que ele vai catar. Aí eu brinquei uma vez com ela, assim, ele vai ser um auxiliar de limpeza. Ela falou, logo isso, pai. Do instinto da criança. Menosprezando, de repente, uma função que é necessária, né? Então, sem esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, realmente a desgraça ignora a esperança. A pessoa sofre, mas não sabe por que sofre. E nem sabe, nem entende a utilidade daquela dor. Como a pessoa não entende a utilidade da dor, o sofrimento é muito grande. Mas se a gente entende a utilidade da dor, se a gente entende o benefício que a dor está trazendo, o sofrimento é menor. Então os pequeninos a que Jesus se refere aqui são aqueles também que não entendem a utilidade da dor. Aí depois João Evangelista coloca assim: Jesus chamava para si a criatura adulta ainda em infância intelectual, os fracos, os escravos, os viciosos. A criatura adulta, mas ainda espiritualmente, moralmente, intelectualmente, infantil. As pessoas estão todas no mesmo grau de maturidade? Não estão, não é isso? A gente não vê pessoas adultas, até de cabelo branco, como eu, imaturas. Não tem? Atitude bem infantil. Bem infantil. Não é verdade? Tem. Não precisa de muitas encarnações ainda. Então Jesus, quando diz, deixai que venham a mim os pequeninos, Jesus não estava se referindo às crianças fisicamente pequenas, estava se referindo às pessoas em geral, né?
dando uma relação daqueles que precisam de médico e que vão ser atendidos. Né? Aí depois João Evangelista diz assim, Jesus foi o iniciador do espiritismo, quer dizer, iniciador das ideias espíritas. Iniciador do espiritismo, que deve, por sua vez, o espiritismo, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. Então, todas as pessoas de boa vontade, o espiritismo deve chamar. A pessoa que está de boa vontade, a gente espera. Dá o tempo. A gente não vai ficar chamando aquele que não quer vir, aquele que não quer saber, não quer aprender, a gente respeita. Mas aquele que quer aprender, que tem boa vontade, a gente ensina, explica. Né? E aí, na continuação, ele coloca assim, meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se tornarão verdades. O que ele quer dizer com isso? Os erros explicados se tornarão verdades. É que muito dos ensinamentos dele foi adulterado, por falta de compreensão do ensinamento. E aí precisa ser trazer de novo a sua origem. Muitas coisas que as religiões não conseguiram explicar ou não quiseram explicar, né? E aí a gente lê o Evangelho, aquilo parece uma coisa errada, parece um erro, né? Mas agora explicado se torna verdade. Por exemplo, a reencarnação, questão lá de Nicodemos, é o Espiritismo que está explicando. Não. Jesus explicou. O Espiritismo agora vem restabelecer, né? Jesus explicou a Nicodemos e agora o Espiritismo vem restabelecer que realmente nós temos que nascer muitas vezes. Todos nós que estamos aqui ainda vamos ter outras vidas corporais. Vamos nascer de novo. Todos nós. Vamos nascer outras vezes. E não só uma vez, não. Outras vezes, várias vezes. A gente vai voltar a nascer. É claro que a gente agora, nesse momento, não vai ficar preocupado com as condições dessas encarnações futuras, porque depende de muita coisa. Mas reencarnaremos. Não dá certeza, todos nós reencarnaremos. Aí depois, no item 19, já é uma outra mensagem, nós estamos estudando o item 18 e 19, de um espírito protetor, é que ele não se identifica, só diz assim, um espírito protetor. E ele, comentando essa passagem de Jesus, ele diz assim, deixai vir a mim os pequeninos, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos, deixai vir a mim aqueles que, temerosos e frágeis, têm necessidade de apoio e consolação. Eu possuo o alimento que fortifica. Quer dizer, para crescer, a criança se alimenta, não é isso? E o espírito, para crescer, ele precisa de quê? Jesus traz esse alimento, é isso que ele está dizendo aqui. Qual o alimento que Jesus traz? Jesus traz o consolo, o esclarecimento e nos ajuda a aproveitar as experiências da vida. Por exemplo, se a gente passa por uma adversidade, com resignação, tem um aproveitamento. Se for com revolta,
já é diferente. A mesma experiência, a mesma situação, com resignação, tem um aproveitamento. Com revolta, já é diferente. As situações da vida, por exemplo, um casamento com responsabilidade tem um resultado para a evolução espiritual. Sem responsabilidade tem outro resultado. Então Jesus nos traz o alimento, quer dizer, o ensino, que vai nos ajudar a aproveitar as experiências da vida. E nesse aproveitamento nós não estamos sozinhos. Tem espíritos junto a nós, benfeitores, protetores, que em obediência à lei de solidariedade, lembra que nós falamos das leis naturais? A lei de solidariedade é uma das leis da natureza. Aquele que já progrediu mais, ajuda o que ainda está mais atrasado. Espíritos que já progrediram mais do que nós, nos ajudam. Então, em atendimento à lei de solidariedade, eles vão nos ajudando a passar por essas experiências, a aproveitar bem essas experiências, mas sem tirar o nosso livre-arbítrio. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, tem uma página muito interessante chamada Joio. Nós até já trouxemos aqui uma outra vez, mas é tão interessante que eu trouxe de novo, porque tem a ver com esse crescimento do espírito, com esse nosso crescimento espiritual. Ele começa com uma citação de Mateus, né? A fala de Jesus, dizendo assim: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Jesus. E aí Emmanuel comenta assim: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Ou seja, os espíritos elevados acompanham as nossas experiências, o nosso crescimento. Eles não embaraçam a nossa ida até Jesus. Pelo contrário, eles cuidam da nossa caminhada na direção de Jesus. E ele continua aqui: o mestre e seus trabalhadores, naturalmente, né? Nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Então, as nossas imperfeições, aquilo que atrapalha o nosso crescimento espiritual, aquilo que atrapalha o nosso amadurecimento, aquilo que ainda é infantilidade em nós, é pacientemente examinado pelos trabalhadores de Jesus, espíritos mais adiantados, que já têm a sabedoria, que já desenvolveram o amor, que cuidam do nosso adiantamento, examinam pacientemente as nossas imperfeições. E ele continua:
Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Então, o mal, os erros, eles crescem, mas não por um descuido dos espíritos que cuidam do nosso adiantamento. Eles estão cuidando. E se a gente facilita as coisas, esses cuidados frutificam melhor. Se a gente atrapalha, embaraça a nossa própria caminhada, com a revolta, com o desespero, nosso progresso é menor. E aí ele continua. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Quer dizer, a espiritualidade trabalha incessantemente e intensamente junto à humanidade. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Então, a espiritualidade trabalha, providencia a reencarnação, providencia o fortalecimento da ideia de família, para que o espírito reencarnante tenha um ambiente que favoreça o seu desenvolvimento, valorizam a educação, a escola, a saúde. A espiritualidade ampara todos esses serviços. E aí, quando aparece o joio, Emmanuel comenta assim: Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O que nós estamos fazendo aqui? Não estamos nos iluminando? Não faz parte do trabalho de Jesus? Manter ambientes onde a criatura possa se iluminar, se esclarecer? Livros que são vendidos por aí, são distribuídos, tem na internet, a gente baixa da internet, lê. Tudo isso é serviço também de Jesus. Iluminação e misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho, e os propósitos inferiores se transubstanciam. Ou seja, muita coisa é modificada nesses processos. Muitas pessoas se melhoram. Se as criaturas, de um modo geral, se analisarem como eu era há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e como eu sou hoje, eu vou ver que eu melhorei, que eu aprendi, que eu progredi. E tudo isso é resultado do trabalho dos benfeitores espirituais junto à humanidade. A gente pode até achar que a gente se melhorou porque quis, mas as condições que favoreceram essa melhora vieram do alto. A própria organização social, né, a família tem até uma frase que diz: a família é uma ideia genial de Deus, né? De Deus. Não foi o homem que teve a ideia de criar a família. Não foi o homem que teve a ideia de criar a família, que é a célula da sociedade. E Emmanuel continua: o homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Quer dizer, a gente às vezes não entende esse progresso como ele vai se dando. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas,
situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falhem ao coração. Então, por exemplo, às vezes a criatura é difícil, mas aí vem um filho, a pessoa, pela ternura para com o filho, aquela criança frágil e tal, a pessoa se modifica no cuidado que tem com o filho. Às vezes a pessoa é brigona, é criadora de problemas e tal, mas aí arranja uma namorada, casa, forma uma família, e aí aquela convivência vai modificando a maneira de ser da pessoa, não é? Às vezes a pessoa é irresponsável, mas aí constitui uma família. Não, agora eu preciso ter responsabilidade. Eu preciso me manter no trabalho profissional, eu preciso me melhorar, eu não posso mais sair xingando todo mundo, eu tenho que bloquear. A pessoa aprende, porque agora eu tenho uma família, né? Às vezes arranja uma namorada, a namorada engravida, e aí a pessoa que tinha um tipo de comportamento, já pensou, agora eu tenho que cuidar da namorada, eu tenho que cuidar da criança que vai nascer. Às vezes a pessoa não tem responsabilidade no trabalho, com horário, mas os próprios benfeitores espirituais encaminham a pessoa para um tipo de trabalho onde ela possa ter um horário flexível, ou então criam para a criatura uma necessidade material maior, e a pessoa tem que trabalhar mais, e aí tem que se disciplinar, tem que se acertar, tem que acordar cedo de qualquer jeito. Tudo isso são recursos que a bondade de Deus coloca junto a nós, com a intervenção de benfeitores espirituais que vão tutelando o progresso humano, encaminhando cada um para a profissão que precisa ter, para a responsabilidade que precisa ter, para a família que precisa ter, para os filhos que precisa ter, para os deveres que precisa assumir. Então, os benfeitores espirituais vão administrando essas situações na vida da gente. Por isso que a gente não precisa se preocupar com o nosso planejamento reencarnatório. Os benfeitores espirituais cuidam para que a gente, vivendo com responsabilidade, esse planejamento reencarnatório vá sendo cumprido. A gente não precisa ter conhecimento dele, porque o nosso anjo da guarda tem conhecimento desse planejamento e encaminha a nossa vida na direção do cumprimento desse planejamento, se nós cumprirmos com os nossos deveres. Depende do nosso esforço. Pois é, o que ele diz aqui. Se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se necessária a eliminação do joio em molhos. Então, o espírito vai amadurecendo e chega um momento em que aquela imperfeição não pode mais continuar. Chega um momento em que aquele joio precisa ser retirado daquele espírito.